Você já agradeceu o Senhor hoje? Ou você anda murmurando por aí? Eu sei que somos seres humanos e que em algumas ocasiões a gente vai reclamar. Mas sabia que a sua murmuração às vezes te impede de receber a sua bênção? É como se você atrasasse a sua bênção ao reclamar. Deus é livre. Sangue de Jesus tem poder. Um clássico exemplo é o povo israelita no deserto. Eles viviam reclamando, eram ingratos, viviam relembrando o passado na terra do Egito e ainda eram incrédulos. Eles não acreditavam em Deus 100%. E olha que eles conviviam com o Senhor lado a lado, porque o Senhor os amparava e os guiava com a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. E tinha outras coisas que aconteciam, prodígios e sinais que o Senhor fazia no deserto, né? E mesmo assim eles preferiram ser incrédulos e adorar o bezerro de ouro. Entre outras coisinhas assim. Não vou dar spoiler, né? Se você quiser saber mais, tome vergonha na sua cara e vá ler a Bíblia. Meu Deus! O povo israelita era um povo muito desesperado, porque eles passaram 400 anos de escravidão. Quero ver meu advogado! Pensa você passar 400 anos de escravidão e quando chega a hora de você ser liberto, você pensa que você toda hora vai morrer, toda hora você vai ser escravo de novo. Então eles não tinham confiança em Deus, eles não conseguiam confiar em Deus de jeito nenhum. Tudo que acontecia no deserto, eles tinham dificuldade de confiar em Deus. Eles não tinham 100% de confiança em Deus. Toda vez que acontecia alguma coisa, eles pensavam que eles iam morrer, que Deus tinha abandonado eles, e eles sempre culpavam ou a Moisés ou a Deus. Eles sempre pensavam, Deus nos trouxe para o deserto para morrer. A gente vai morrer. Era melhor a gente ter ficado no Egito, porque lá a gente tinha comida, a gente tinha isso, tinha aquilo. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Eles sempre pensavam no passado, nunca pensavam que iriam chegar à Terra Prometida. Os israelitas, eles tinham o pensamento muito pequeno. Eles não pensavam além. Eles ainda tinham o pensamento de escravos. Eles não tinham o pensamento de que, tipo, estamos libertos. Deus nos libertou. Não, o pensamento deles era limitado. Deus nos libertou para nos matar. Eles só pensavam isso. O pensamento era de escravo. Sendo que, na verdade, Deus os escolheu como povo. Deus os libertou da escravidão. Deus nunca deixou que as roupas deles ficassem velhas, amarrotadas, sujas. Deus nunca deixou que faltasse comida ou diário. Deus dava o maná. Deus nunca deixou que faltasse água para eles. Deus fez sair água da rocha para eles beberem. Deus deixou eles do deserto, mas nunca desamparou eles. E eles não enxergavam isso. Pode deixar, papaizinho, eu me viro. Reclamavam, murmuravam. Os israelitas só pensavam no problema. Eles não tinham um olhar de gratidão de que Deus ajudava. Eles só pensavam no problema. Eles não pensavam na solução. E a terra prometida estava bem perto. Mas Deus cirou por conta de tanta incredulidade, de tanta reclamação. E fez eles rodarem e ficarem dando voltas por 40 anos. Deus cirou com a geração incrédula do povo israelita. Ele não queria que a geração incrédula entrasse na Terra Prometida. Ele só queria que as pessoas que acreditassem nele verdadeiramente entrassem na Terra Prometida. Então a geração que foi incrédula padeceu no deserto durante esses 40 anos. E só a geração que confiou em Deus entrou na Terra Prometida. Para vocês verem, Deus cirou com os incrédulos e fez eles ficarem pagando no deserto durante 40 anos. Mas eles estavam perto da Terra Prometida, mas por conta da incredulidade e da reclamação, eles ficaram dando voltas e voltas e voltas e não entraram. Eu quero saber, você entendeu o recado? Ainda não entendeu? Pois bem, reclamão não entra na Terra Prometida. Murmurador não vive a promessa. Se você não confia em Deus no pouco, como que você vai confiar no muito? Deus, neste momento, Ele quer o teu coração por inteiro. Até quando você vai ficar nessa indecisão? Ah, depois eu vou pra igreja, ah, depois eu me conserto. Você tá esperando o quê? Tá esperando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, vai ser tarde demais. A gente não sabe quando Ele vai voltar. Mas se você fica nessa indecisão, ah, depois eu me conserto, depois eu vou pra igreja, ah, depois eu entrego a minha vida pra Jesus por completo, porque agora eu tô vivendo o momento que eu quero viver, eu tô na melhor fase da minha vida. Que melhor fase de vida é essa? Que você fica me balada, que você fica na bebedeira, que me droga? Na Bíblia diz que isso é um prazer momentâneo. Só o Senhor que nos dá uma alegria eterna. As pessoas preferem a cachaça, a bebida, as drogas. Isso é um prazer que só dá na hora.
Quem nos dá um prazer eterno, quem nos dá uma alegria eterna é só Jesus. Então não espere para amanhã o que você pode fazer agora. Como você quer viver o que Deus tem para você se você não se entrega 100% a Ele? Se você tem medo de se entregar para Ele, se você tem medo de abandonar o seu eu, se você tem medo de renunciar às suas vontades. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará, na verdade. Mas o contexto é, se você perde a sua vida por amor de Cristo, na verdade você não está perdendo. Você vai ganhar uma vida eterna. Com que você, na verdade, vai ganhar do que perder. Porque a sua vida antiga não é nada. Mas o que para mim era lucro, tu passei a considerar perda. Por amor de Cristo. Sim, de fato também considero, todas as coisas como perda. Comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Não tenha medo de renunciar, não tenha medo de falhar, não tenha medo de ir além. Na Bíblia sempre tem exemplos de pessoas que passaram por desertos, mesmo em meio ao deserto, conseguiu superar, nunca perderam a fé. Um exemplo de uma pessoa que passou por um deserto terrível, a Bíblia é Jó. Mesmo por tudo que ele passou, ele nunca blasfemou contra Deus. Jó, ele nunca perdeu a fé e a esperança. Não deixei o vento de minha mãe, não partilhei da terra. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou e também jamais culpou a Deus por revés algum. Tem provações que a gente não entende, tem desertos que a gente passa que a gente não entende. Só no futuro a gente vai entender, porque são provações. Tribulações, a tribulação é consequência do nosso pecado. Por isso que em Apocalipse diz a grande tribulação. A tribulação é consequência do nosso pecado. A provação é quando Deus prova a nossa fé. Quando Deus nos prova, para diferenciar tribulação da provação. Jó estava passando por uma provação de Deus, porque Jó era um homem justo, mas Deus queria provar a fé de Jó. Deixou Satanás tocar em tudo que era material de Jó, até na saúde, para provar a fé de Jó. E Jó foi aprovado, tanto que no final diz que a glória da segunda casa foi melhor que a primeira. E eu não vou mentir pra vocês não, porque tem dias que eu sou ingrata, hipócrita sim, reclamo sim, tá? Porque eu sou ser humano também. A palavra diz, ireis, mas não pequeis. Tem dia que eu tô sem paciência sim, eu reclamo sim, mas eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço orientação pro Espírito Santo, entendeu? Eu peço pro Espírito Santo me revelar os meus erros, os meus pecados. Porque tem coisa que a gente fala durante o dia, que a gente pensa durante o dia, a gente não lembra. Então eu peço pro Espírito Santo me ajudar, me revelar, para que venha melhorar, venha ser uma pessoa melhor. Então, porque eu não vou estar orientando vocês, falando vocês de uma coisa que eu não vivo. Eu não vou estar falando, gente, faz isso, vai com fé, que não sei o que, é uma coisa que eu não vivo. Não, eu vou falar a verdade, sim. Qual é o ser humano que não se ira? Qual é o ser humano que não reclama? Qual é o ser humano que não é hipócrita? Todo mundo em algum tempo da vida é hipócrita, tem raiva, reclama. Ninguém é perfeito, perfeito é Jesus. Se você é perfeito, você tem que virar anjo do céu, tem que ser arrebatado já. Mas foi nesse dia, eu estava vendo uma pregação e uma frase ficou em mim, que eu queria compartilhar com você. A frase é, você só presta quando está quebrado. A gente só presta quando está quebrado mesmo. Porque é nessas fases da vida que a gente passa pelo deserto, que a gente está quebrado, que a gente desce a cada doleira, que a gente busca com fervor o Senhor, que a gente jejua, que a gente ora, que a gente pede perdão, que a gente se arrepende. É nessas fases que a gente mais tem intimidade com Deus, que a gente mais busca o Senhor, que a gente mais busca Jesus, o Espírito Santo, porque a gente está querendo mais de Deus. A gente aprende a não largar o Senhor. A gente tem que descer, é a fase que mais dói. É quando a gente tem que descer, do Senhor nos moldar. E é nessas fases que a gente busca mais. Por isso que a gente só presta quando tá quebrado. Quando tiver nessas fases ruins, eu te aconselho, não procure conselho de ninguém, não procure conselho de seres humanos, de ninguém. O que fazer quando a gente entra nesses tempos de moldagem, de provações, de deserto? Bota o joelho no chão e vai orar. Vai jejuar, vai orar, vai tirar tempo com Deus, vai ler a Bíblia. Só ora, vai tirar uma horinha para conversar com Deus. Mas não procura conselho de ninguém não. Vai procurar conselho de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra teu joelho no chão, ora teu pai em secreto ele te recompensará. Vai conversar com o Senhor, dobra teu joelho, desabafa, conta tudo que você sente. Seja sincero, rasga seu coração, suas preocupações, tudo. Diga, Jesus,
eu não aguento mais. Eu tô na sua presença e eu não aguento mais. O que tá no seu coração que você não aguenta mais? Diga pra ele. Seja sincera. Seja sincero com Jesus. Deus busca sinceridade na gente. Se você tem o coração trancado e não consegue dizer, diga: Jesus, eu quero falar, mas eu não consigo. Conforme você vai orando, conversando, você percebe daqui a pouco que você vai estar falando tudo que não conseguia falar. Você vai começando a conversar com Deus e tudo que estava trancado no seu coração, você vai começar a dizer, vai sair, vai fluir. Você vai estar conversando com Jesus como se estivesse conversando com um amigo. Lance sobre ele todas essas frustrações, preocupações, tudo que te aflige. Ele é o único que quer pegar o seu fardo e te ajudar. Você já viu isso? Jesus é o único que quer pegar o seu fardo para si mesmo. Ele é o único que, de bom grado mesmo, ele quer te ajudar a aliviar a sua dor e pegar a sua dor para ele. Tem prova de amor maior que essa? Ele se sacrificou na cruz por você. Então conversa com ele e ele vai aliviar a sua dor. Isso é uma prova que ele te ama. Isso é uma prova que ele quer te salvar. Ele se sacrificou por todo mundo. Eu só por cristão, só por... Não, ele se sacrificou por todo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque só poucos querem seguir ele de verdade. Poucos querem renunciar à sua vida antiga para seguir ele. Jesus chama todo mundo chamado, mas poucos querem seguir ele de verdade. Mas ele quer te salvar. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não reclame, apenas adore a ele e agradeça a ele por tudo que ele te deu. Ah, mas eu não sei o que agradecer. Só de você estar vivo já é um milagre. Você acha que Satanás não está tramando todo dia para ceifar a sua vida? O seu levantar e seu deitar é tudo permitido por Deus. Agradeça o pão diário que você tem na mesa. Agradeça o sacrifício na cruz que Deus fez por você. Apenas seja grato. Não seja um murmurador. Que em nossos corações habite a humildade de Deus. E que nós venhamos aprender mais sobre Jesus, que é humilde de coração e amável. E que você e eu venhamos aprender a confiar mais em Deus. E que você e eu, todos os dias das nossas vidas, venhamos ser obedientes à palavra e que venhamos aprender a confiar mais em Deus. Em nome de Jesus. Amém.